Bom, pessoal, vamos então dar continuidade ou encerrar, na verdade, o nosso estudo de PA e PG, trabalhando com as somas, tanto de PA quanto de PG. Este é um assunto interessante porque a gente vai entender como trabalhar com uma progressão inteira ou parte dela e não olhar termo a termo, mas olhar para o resultado da soma de todos aqueles termos. A ideia inicial desse processo, ela conta a história que ela começou com o matemático Carl Friedrich Gauss. Gauss foi um exímio matemático, filósofo, astrônomo, físico, com grandes contribuições aí na área das ciências no século XVIII. E quando ele ainda era criança, dizem que um professor pediu a ele, então, e aos seus colegas, que calculassem essa soma, 1 mais 2 mais 3 até o 100. É o tipo de atividade monótona, que vai demandar muito esforço, especialmente numa era analógica, onde você não tinha o auxílio de mecanismos digitais para conseguir executar as operações. Então, né, o professor esperava que os alunos levassem bastante tempo para executar essa atividade. Porém, Gauss surpreendeu a todos e rapidamente chegou no resultado correto, que era 5.050. Mas como Gauss chegou nesse resultado tão rápido? Qual foi a sacada de Gauss? Qual foi a ideia que ele teve para conseguir resolver dessa maneira? Então diz a história, diz o relato, que Gauss percebeu que se ele pegasse o primeiro e somasse com o último termo, 1 mais 100 dá 101. Acontece que se ele pegasse o segundo termo e somasse com o penúltimo termo, 2 mais 99, também dá 101. Se ele pegasse o terceiro termo e somasse com o antepenúltimo termo, ele também ia chegar no resultado 101. Ou seja, termos que estavam equidistantes das extremidades davam sempre a mesma soma 101. Se ele fosse avançando até a metade desses 100 termos, ele ia chegar no 50. Do outro lado, se ele viesse recuando 50 posições, ele ia chegar no 51. E se ele somar 50 com 51, também dá 101. Ele percebeu então que ele poderia formar, ao invés de uma sequência de 100 números, ele poderia formar 50 parcelas iguais a 101. Logo, a soma total seria 50 vezes 101, que dá 5.050. Essa ideia do Gauss, mais tarde, ela foi melhor elaborada e foi desenvolvida então a ideia da soma dos n primeiros termos de uma PA, onde se eu conheço o primeiro termo e a razão da PA, eu consigo determinar a soma de quaisquer quantidades de termos de uma PA. Como assim? De que maneira a gente pode entender isso? Então vamos partir da ideia do Gauss e vamos tentar analisar o comportamento da PA para reconhecer essa soma. Então, temos aí uma soma S, ou SN, acho que faltou um índice aqui, depois eu ajusto lá no slide. SN é uma soma dos n primeiros termos da PA. A1 mais A2 mais A3 até o AN. Só que, segundo o que o Gauss falou, a soma dos extremos vai se repetir. Por que isso? Porque eu posso pensar o A2 como o A1 mais razão. Da mesma forma, eu posso pensar o AN menos 1 como o AN menos razão. Né? Eu volto uma posição, eu perco uma razão. Eu avanço uma posição, eu ganho uma razão. Se eu olhar para esses dois termos, o A2 e o AN menos 1, sob essa ótica, A2 igual a 1 mais R e AN menos 1 igual a N menos R, se eu somar os dois, A2 mais AN menos 1, eu estou somando a 1 mais R com a N menos R. E esse mais R menos R se anula. Por isso eu chego na soma A1 mais AN. O mesmo vai acontecer com A3 e o N menos 2, já que daqui para cá eu vou somar duas razões, enquanto que daqui para cá eu vou subtrair duas razões. A gente viu isso no estudo do termo geral da PA. Logo, eu tenho ali todas as somas dando sempre A1 mais AN. Dessa forma, se eu pegar essa soma e reescrever ela no sentido contrário, então, ó, de novo aqui acho que faltou o índice, tá? Sn é do A1 até o AN, mas Sn também é do AN até o A1, só escrevi no sentido contrário. Se agora eu somar essas duas expressões de cima para baixo, então lógico, né? Sn mais Sn vai dar o dobro de Sn, duas vezes Sn. A1 mais AN
se repete aqui no final, A1 mais AN. Só que quando eu olhar para o A2 mais AN menos 1, eu posso entender ele também como A1 mais AN. Quando eu olhar para o A3 mais AN menos 2, é mais um resultado igual ao A1 mais AN. E assim por diante. Ou seja, todas essas somas vão dar sempre A1 mais AN. Quantas somas eu tenho? Bom, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, até o enésimo termo aqui. Então eu tenho N somas. Então eu posso dizer que o dobro de Sn é N vezes essa soma A1 mais AN. E aí, para eu isolar a soma, basta eu tirar esse 2 que está multiplicando, o contrário da multiplicação, divisão. Pronto. A soma de N termos de uma PA vai ser sempre a soma do primeiro com o último vezes o número de termos. Só isso. Ah, dividido por 2, perdão. Só isso. Ok? Professor, mas essa soma está estranha, porque se a quantidade é par, tudo bem, né? 1 mais 10 é igual a 2 mais 9, é igual a 3 mais 8, é igual a 4 mais 6, mais 7 é igual a 5 mais 6. Mas se a quantidade de termos é ímpar, né? 5 termos, o primeiro mais o quinto é igual ao segundo mais o quarto. E o terceiro? O terceiro soma com ele mesmo. O primeiro mais o quinto é igual ao segundo mais o quarto, que é igual ao terceiro vezes 2. É o terceiro mais ele mesmo. Porque ele é equidistante da extremidade dele mesmo. Entendeu? Então serve também para PAs com quantidade de termos ímpares sem nenhum problema. Vamos fazer exercício para a gente entender legal isso aí? Olha só. Calcular a soma dos 80 primeiros termos de uma PA em que o A1 é menos 10 e a razão é 3. Então eu falei que a gente conseguiria calcular a soma de qualquer quantidade de termos sabendo o primeiro e a razão. Só que a expressão da soma pega o primeiro e o último termo, né? Então, primeiro eu preciso definir quem é esse 80º termo. Gente, eu não vou definir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar no 80º e depois somar tudo isso. Não. Eu vou definir direto o A80. E para isso eu vou usar a ideia do termo geral, que a gente viu 2 aulas atrás, né, na definição de PA. Se eu saio do primeiro termo e vou lá para o 80º termo, eu estou andando 79 posições, cada posição é uma razão, então o A1 mais 79R gera o A80. Como eu conheço esse A1 e eu conheço essa razão, o A80 é menos 10 mais 79 vezes 3. 79 vezes 3 dá 237, menos 10, 227. Pronto, achei o A80. E aí a soma dos 80 primeiros termos vai ser o primeiro, que eu já conheço, mais o último, que eu acabei de calcular, vezes 80, dividir por 2. Posso dividir 80 por 2 direto e dar 40? Pode, já pode simplificar. Mas ou não, né? Pode deixar para fazer depois também. Aí menos 10 mais 227, 217 vai dar isso aqui, vezes 80 dividido por 2. Isso dá 8.680. Essa é a soma dos 80 primeiros termos. Legal? Mais um exercíciozinho. Determinar o 10º termo de uma PA. Opa, deixa eu anotar aqui. O que ele está me pedindo é o A10, ok? É isso que ele quer que eu calcule. Sabendo que a soma dos 48 primeiros termos é igual a 1008 e que a razão é igual a 2. Então ele me deu a soma dos 48 primeiros termos e me deu a razão. Mas pera lá, eu não conheço o primeiro, eu não conheço o segundo, eu não conheço o terceiro, eu não conheço o 10º, que é o que eu quero descobrir, eu não conheço o 48º, eu não conheço nenhum termo. Perdão. Eu conheço apenas a soma dos 48 e a razão. Bom, para fazer a soma dos 48, a gente vai precisar do primeiro mais o 48º vezes 48 dividido por 2. Como eu sei a razão, eu posso escrever o 48º partindo do primeiro termo, A1 mais 47R, termo geral. Legal? Aí, lá na soma dos 48, onde eu vou ter o A1 mais 48, A48 vezes 48 dividido por 2, eu posso trocar esse A48 por A1 mais 47R. Substitui a soma que eu sei que é 1008. Esse 48 dividido por 2 dá 24. Eu caio nessa expressão. O 24 que está multiplicando eu já posso tirar daqui, contrário da multiplicação e divisão. 1008 dividido por 24 dá 42. A1 mais A1, 2A1.
E a razão é 2, então é 47 vezes 2. Isso aqui vai dar 94. Está somando, já posso tirar daqui, contrário da soma, subtração. 42 menos 94, menos 52. E aí só falta tirar esse 2 que está multiplicando a 1. Então, o meu primeiro termo dessa PA é menos 26. Pronto, achei o primeiro termo da PA. Se eu quisesse achar agora o 48º, bastaria voltar aqui nessa expressão termo geral. Mas não é isso que ele pede. Ele pede o A10. Beleza? Termo geral para a gente achar o A10. Saindo do primeiro e indo para o 10º, eu vou andar 9 posições. Então, A10 é A1 mais 9 razões. O A1 menos 26, a razão é 2. Então, menos 26 mais 9 vezes 2, que é 18. O A10 é igual a menos 8. Simples, né? Um exercício bem tranquilo, bem de boa, bem... nada demais, assim. Só que a gente teve que trabalhar com essa expressão, trazendo o A48 como o A1 mais 47R para conseguir achar o primeiro termo. Legal? Para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou dar uma parada aqui e no próximo vídeo a gente vai continuar fazendo mais esse exercício de PA. Segue aí.